Os solos são a base de grande parte da produção agrícola brasileira e mundial. Nós sabemos que seus diversos atributos influenciam de diversas formas na produção agrícola, seja de forma positiva ou negativa. Esses atributos, eles respondem de acordo com a composição desses solos. E a composição do solo é um aspecto extremamente importante para que nós possamos entender o comportamento de cada tipo de solo. E nesta aula nós veremos basicamente de que um solo é formado e de que forma isso pode influenciar em algumas características. O solo pode ser estudado do ponto de vista de diversos atributos presentes. E nós podemos classificar esses atributos em diversos pontos. Os atributos morfológicos, como cor, estrutura, consistência, serosidade, espessura e arranjamento dos horizontes. Atributos estes que são bastante utilizados para a classificação pedológica desses solos. Nós temos também os atributos físicos que nós exploraremos mais adiante, que são textura, estrutura, capacidade de retenção de água, consistência do solo. Dentre os químicos, nós podemos citar o pH, a capacidade de retenção tanto de cátions quanto de ânions, a capacidade de absorção específica de alguns componentes, como fosfato, sulfato, a disponibilidade de nutrientes e a adsorção de metais. Como mineralógicos, nós podemos citar vários tipos, como a mineralogia da fração argila, ou seja, quais são os minerais presentes nessa fração argila, que nós já vimos em outro conteúdo na aula de minerais do solo, os índices de intemperismo, como KI e KR, dentre outros. Além disso, nós temos também o solo como atributos biológicos e bioquímicos. Esses atributos são bastante influenciadores também de diversos aspectos dentro do solo, como, por exemplo, a ciclagem de nutrientes. Então, dentre os atributos biológicos e bioquímicos, nós podemos citar a diversidade de organismos, a fixação biológica de nitrogênio, atividades enzimáticas ligadas ao ciclo de importantes nutrientes, como a urease relacionada ao nitrogênio, a arilsulfatase relacionada ao enxofre, as fosfatases ácida e alcalina relacionadas ao fósforo, e temos diversas outras também relacionadas ao ciclo do carbono, como a beta-glicosidase e a hidrólise do diacetato de fluoresceína. Bom, desses atributos, desses grupos de atributos, nós focalizaremos mais nesses dois grupos aqui, que são os atributos físicos e químicos do solo. Bom, então, para que nós conheçamos melhor, antes de nós entrarmos em detalhes nos atributos, é importante que nós conheçamos de que esse solo é composto. Então, o solo ele pode ser classificado e definido de acordo com o ponto de vista do qual ele está sendo avaliado. Então, do ponto de vista da fertilidade, ele tem o seu conceito, do ponto de vista da física, ele tem outro, da química, outro, e assim por diante. Então, para começarmos o estudo dos atributos, das propriedades e características de um solo, é bastante facilitado quando nós enxergamos esse solo do ponto de vista físico. Então, do aspecto físico, nós podemos dizer que o solo ele é um meio poroso, ou seja, composto de poros, trifásico, nós entenderemos daqui a pouco por que trifásico, formado de partículas que apresentam complexidade de forma, tamanho e estrutura mineralógica. Então, vamos entender um pouco mais isso aqui. Esse solo como sistema trifásico significa que ele tem três fases, que são a fase sólida, líquida e gasosa. Então, por aqui a gente já começa a entender de forma bastante simplificada quais são os grupos desses nutrientes. E aí, então, quais são os componentes de cada uma dessas fases? Rapidamente, nós poderíamos citar, por exemplo, dentro da fase sólida, nós temos aí os compostos orgânicos, representado pela matéria orgânica do solo, e nós temos os compostos inorgânicos, representados pelos minerais do solo. Dentro da fase líquida, nós temos a solução do solo e a fase gasosa, o ar do solo, que é composto aí por uma grande diversidade de gases que nós veremos logo a seguir. Então, se nós pegarmos a proporção desses componentes em um solo ideal, nós teríamos esse tipo de solo aqui. Um solo no qual 5% é composto por matéria orgânica,
45% por minerais, aí a gente poderia entrar numa outra discussão mais profunda, qual tipo de mineral seria mais adequado, mais ideal, mas nós já falamos sobre isso em aulas anteriores, não vamos mais entrar nesse assunto. E teríamos, então, 25% de água e 25% de ar. Então, percebamos aqui que 50% de um solo ideal seria composto pela fase sólida, 25% pela fase líquida e 25% pela fase gasosa. Lembra que nós comentamos que o solo ele é um sistema meio poroso? Significa isso, que esse solo possui poros. Então, onde estão esses poros? Esses poros são os espaços existentes entre as partículas sólidas, tá, do solo, que são responsáveis, dependendo do seu tamanho, em armazenar água ou ar, que são aí fatores, componentes importantíssimos tanto para o desenvolvimento de plantas quanto para a atividade microbiana no solo. E aí nós temos alguns exemplos reais aqui de solos quanto à sua composição. Então, aqui nós temos o exemplo do solo ideal que nós acabamos de discutir. Temos aqui esse latossolo vermelho, eutrófico, típico, onde ele tem 35% de minerais, 7% de matéria orgânica, 32% de macroporos e 26% de microporos. Aqui nós teríamos, por exemplo, este argissolo vermelho-amarelo distrófico típico, tendo aqui já um pouco mais, 50% de material mineral e 2% apenas de matéria orgânica. E aí nós teríamos aqui 24% de cada um dos poros, né? Aqueles 24% com água e 24% com ar. E mais um outro exemplo aqui de um neossolo litólico distrófico típico, tá? Então, qual é a intenção disso aqui? Mostrar para vocês que a composição dos solos pode variar quanto à sua classificação e também quanto ao local onde eles foram desenvolvidos e assim por diante, o tipo de rocha que deu origem àquele solo e assim por diante. Então, voltando agora no solo como sistema trifásico. Então, nós vimos que esse solo como sistema trifásico, ele tem aí as três fases, né? Fase sólida, minerais e matéria orgânica, líquida, solução do solo, e a fase gasosa, o ar do solo. Então, veremos com um pouco mais de detalhes o que tem em cada um e quais são as principais características de cada uma dessas fases. Então, a fase sólida, como nós já falamos, compreende tanto a fração mineral quanto orgânica do solo. Nessa fração mineral, nós teremos aí minerais com diversos tipos de tamanho. Esses minerais, eles são resultantes, eles vieram, são oriundos do processo de transformação das rochas por meio do intemperismo físico e químico. Então, quanto ao tamanho, eles vão variar, e exatamente quanto ao tamanho, eles podem ser classificados nas três frações texturais do solo que nós conhecemos amplamente, chamados de areia, silt e argila. E aí nós veremos mais adiante na aula de textura do solo qual é a diferença de tamanho entre eles. Esses minerais podem estar tanto na fração areia, quanto fração silt, quanto fração argila. Eles podem ter uma estrutura cristalina, ou seja, um arranjamento ordenado e repetitivo, ou uma estrutura amorfa, ou seja, que é uma estrutura sem uma repetição ordenada, como ocorre num cristal perfeito. E aí nós vamos então para a fase orgânica do solo, que ainda está inserida dentro da fase sólida. A fração orgânica do solo, que compreende basicamente a matéria orgânica, ela é proveniente do acúmulo de resíduos vegetais e animais no solo. Entretanto, é importante frisar que, embora nós iremos ver ainda isso na aula de matéria orgânica, mas já é importante adiantar para vocês que a matéria orgânica do solo, ela é compreendida entre matéria orgânica viva e não vivente. Então, dentro da matéria orgânica viva, nós poderíamos citar as raízes das plantas e os micro-organismos e a fauna do solo existentes ali naquele solo. E a matéria orgânica não vivente seria aí as classes, né, de matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição. Ácidos fúlvicos, úmicos, umina e assim por diante. Bom, então, observando isso, quando nós olhamos para um torrão de solo, que seria mais adequadamente chamado de agregado de solo, nós poderíamos então aumentar essa imagem
e chegar nesse tipo de visão que vocês estão vendo aqui, onde eu tenho em amarelo as partículas de areia, que são bem maiores, em cinza partículas de silt e em vermelho as partículas de argila. E aqui em preto, a matéria orgânica entre estas partículas. Então, nós enxergaríamos um torrão exatamente desta forma aqui. Essas partículas estão conectadas entre si, principalmente pela presença de matéria orgânica, tá? E entre elas há aqui a presença de poros. Esses poros são os responsáveis por armazenar a fase gasosa e fase líquida do solo, tá? E aí nós percebemos então que essas partículas sólidas do solo, elas possuem, através do seu arranjamento e da sua interação, duas características de extrema importância, que nós chamamos na física do solo como textura do solo e estrutura do solo. Quando nós nos referimos à textura do solo, nós estamos basicamente falando sobre a classificação destas partículas sólidas minerais, tá? Então aqui é específico, eu já não incluo as partículas orgânicas, apenas as minerais. Então, a classificação dessas partículas quanto ao tamanho. Então, quando eu falo textura do solo, eu estou me referindo à proporção existente entre as frações de areia, silt e argila. E essas partículas, areia, silt e argila, elas se arranjam, certo? Elas têm ali um arranjo bastante específico que nós chamamos de estrutura do solo. E nós veremos que, de acordo com a proporção dessas frações, essa estrutura ela vai variar bastante. Seguindo então aí para a próxima, que seria a fase líquida do solo, né? Nós já falamos aqui sobre esse arranjo dessas partículas no solo e falamos também sobre a presença de poros que tem aqui nesse solo, certo? Que são os responsáveis por armazenar ali a fase líquida e a fase gasosa. Então, a fase líquida do solo, ela é composta pela solução. Por que nós não dizemos simplesmente água do solo? Porque, na verdade, nós não temos água pura no solo, tá? Nós não temos água pura nos poros do solo, porque nós temos, na verdade, água com uma grande quantidade de sais e íons nela dissolvidos. E além da matéria orgânica coloidal, pequenas partículas de matéria orgânica que estão ali em suspensão. Então, exatamente por conta dessa composição extremamente variada dessa fase líquida, nós não falamos água do solo, mas mais corretamente, solução do solo. Então, falando um pouco agora sobre a fase gasosa, que seria o ar do solo. Nós sabemos que os poros do solo, onde estão armazenados o ar, eles têm ali uma conexão, uma comunicação com a atmosfera. E é exatamente por isso que a composição da fase gasosa do solo ela é bastante semelhante à composição do ar atmosférico. Então, eles vão diferir aí basicamente pela proporção percentual dos seus elementos. Por exemplo, nós temos na atmosfera uma altíssima quantidade de nitrogênio atmosférico, né, que nós chamamos de N2. Nós temos também bastante oxigênio, temos CO2, temos uma diversa quantidade de outros gases também, metano e assim por diante. Assim como na atmosfera, nós teremos aqui a presença desses gases e de mais muitos outros. Entretanto, a proporção varia. Por exemplo, no solo há um consumo contínuo de oxigênio. Então, esse oxigênio ele é consumido tanto pelas raízes das plantas, que realizam o processo de respiração celular, quanto pelos micro-organismos e pela fauna ali presentes, né, que também utilizam, sendo eles aeróbicos, eles utilizam esse oxigênio. E aí, no processo de respiração, há a aquisição de oxigênio e a liberada de CO2. E aí nós sabemos que, embora há uma comunicação entre os poros do solo com o ar atmosférico, há uma difusão bastante lenta também. Então, por mais que esse oxigênio ele vá entrando nos poros proveniente da própria atmosfera, há uma menor concentração de oxigênio no solo quando comparado à atmosfera em detrimento do CO2, porque a atividade microbiana, a respiração de raízes e também a respiração da fauna do solo, micro, meso e macrofauna, libera uma grande quantidade de CO2. Então, todos esses fatores fazem com que haja aí diferenças, né, na proporção percentual desses gases presentes no ar, na fase gasosa do solo. Então, basicamente, nós temos para falar sobre composição do solo de uma maneira resumida é isso. Caso vocês queiram entrar mais em detalhes, eu sugiro que vocês
peguem na biblioteca, ou se tiverem a oportunidade de acessar de uma outra forma, este livro de Brad e Will, Elementos da Natureza e Propriedades do Solo, bem como os materiais já disponibilizados no Moodle para que vocês façam a leitura e assim aprofundem mais ainda nesse tema.